O livro de Ezequiel muitas vezes é negligenciado na Bíblia, sendo subestimado em sua importância. Os tempos em que Ezequiel viveu foram marcados por desafios consideráveis. Zedequias, último rei de Judá, e um mero fantoche de Nabucodonosor, governava Jerusalém com um exército diminuto. A cidade foi novamente cercada e eventualmente capturada pelo exército de Nabucodonosor. A tragédia se abateu sobre Zedequias quando ele teve que presenciar a morte de seus próprios filhos diante de seus olhos, sinalizando o fim da linhagem real. Para piorar, ele teve os olhos arrancados, de modo que sua última visão foi a morte de seus filhos. Nabucodonosor então ordenou a completa destruição de Jerusalém. É nesse contexto de desolação e desesperança que Ezequiel é chamado a pregar. Curiosamente, ele estava a milhares de quilômetros de distância de Jerusalém, na terra da Babilônia, quando Deus o chamou para profetizar. A canção espiritual tradicional Them Dry Bones, Osso Seco, apresenta uma melodia cativante, mas seu conteúdo lida com a ideia de um renascimento em um cemitério, o que é baseado na visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos, que lhe foi concedida pelo Senhor. Deus estava ansioso para oferecer uma esperança desesperadamente necessária ao seu povo escolhido, mesmo em meio à sua grande iniquidade. A permissão de Deus para que Nabucodonosor invadisse e conquistasse a terra dos israelitas resultou em seu cativeiro na distante e exótica Babilônia, o que os deixou desanimados. A visão do Vale de Ossos Secos é principalmente voltada para os filhos de Israel, mas possui implicações práticas para nossas próprias vidas. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículos 1 e 2, somos apresentados à experiência de Ezequiel. A mão do Senhor repousou sobre mim, e o Senhor me levou em espírito e me colocou no meio de um vale cheio de ossos. Então ele me fez andar ao redor deles, e percebi que havia uma grande quantidade de ossos espalhados pelo vale, e estavam completamente ressequidos. O Senhor apareceu a Ezequiel na forma de um vale cheio de ossos secos. Notavelmente, Deus não mudou a localização física de Ezequiel, mas concedeu-lhe uma percepção interna intensa de que ele estava em um vale cheio de ossos. A extrema aridez dos ossos indicava que eles estavam ali por um longo período de tempo, sugerindo que o vale já fora habitado, embora agora estivesse deserto. Deus desejava profundamente que Ezequiel fosse profundamente impactado pela aparente falta de esperança dessa situação. O texto nos alerta sobre a possibilidade de nossas próprias vidas se tornarem como montes de ossos secos se negligenciarmos a palavra e as regras espirituais de nossa família. Quanto mais ignoramos os princípios da palavra de Deus, mais provável é que nossa espiritualidade definhe, até mesmo entre cristãos que um dia caminharam com o Senhor e agora vivem daquilo que foram, em vez de serem o que deveriam ser. Efésios 6, do 1 ao 4. Ezequiel respondeu à pergunta de Deus sobre se os ossos eram capazes de reviver, declarando que somente o Senhor detinha tal conhecimento definitivo. Na perspectiva de Ezequiel, a situação parecia impossível. A profundidade desse momento nos faz refletir sobre a incerteza das situações desafiadoras que enfrentamos e a necessidade de confiarmos no poder de Deus, assim como aconteceu nos tempos de Ezequiel. Lucas 18, 27. Em seguida, o Senhor instruiu Ezequiel a profetizar para os ossos que jaziam inanimados. O Senhor estava revelando a Ezequiel uma verdade fundamental que todos nós precisamos compreender. A proclamação da palavra de Deus traz consigo um poder transformador. A Bíblia não apenas oferece vida, mas também fé para aqueles que a recebem. Assim, Ezequiel testemunhou um milagre incrível quando os ossos começaram a se unir, os músculos e a carne cresceram sobre os esqueletos, e em breve seus corpos estavam cobertos de pele. No entanto, esses corpos estavam sem vida. Um exemplo claro de que a palavra de Deus precisa ser seguida pela infusão do Espírito para que haja vida. Isso reflete o que é conhecido como um avivamento, a revitalização espiritual da Igreja de Deus nos tempos atuais, onde a palavra é trazida ao Espírito. Quando um desses elementos está ausente, o povo de Deus não experimenta a presença divina de maneira significativa. Hebreus 4:12, Romanos 10:17. Posteriormente, o Senhor instruiu Ezequiel a profetizar ao Espírito, e a palavra ventos se origina da palavra hebraica
ruach, que pode significar vento, sopro ou espírito. Ezequiel estava aprendendo que tudo o que as pessoas realizam é vão a menos que o Espírito Santo esteja presente. A presença do sopro divino da vida e da nossa existência é tão necessária quanto foi para Adão. A verdadeira vida espiritual é concedida por Deus quando somos nascidos do Espírito. Assim como Ezequiel testemunhou a manifestação de vitalidade à medida que os corpos ressuscitavam, a Escritura nos lembra da importância de sermos vivificados pelo Espírito Santo. Gênesis 2, 7, João 3, do 5 ao 8. Ezequiel profetizou, obedecendo às instruções do Senhor, e o resultado foi notável. Os ossos reviveram, ficaram de pé e formaram um grande exército. Isso demonstrou claramente o poder da palavra de Deus quando acompanhada pelo sopro do Espírito Santo. Esse fenômeno é representativo de um avivamento espiritual, algo que vemos no contexto moderno da igreja. A verdadeira revitalização espiritual ocorre quando a palavra e o Espírito se combinam para infundir vida. Se um desses elementos estiver ausente, o povo de Deus não experimentará a presença de Deus de maneira significativa. Conforme nos lembra a palavra de Deus, nossos pecados e transgressões anteriores nos deixaram tão mortos quanto um monte de ossos secos. No entanto, quando reconhecemos a salvação por meio de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Deus nos traz de volta à vida. É nosso dever compartilhar essa mensagem de esperança com aqueles que ainda estão espiritualmente mortos devido a seus pecados e transgressões. Se divulgarmos a palavra, lembrando-nos de que dependemos do Espírito Santo para força e direção, podemos testemunhar um avivamento nos lugares mais desolados de nossas vidas. Efésios 2, 1, Romanos 5, 8. Se esse vídeo falou com você, se inscreva em nosso canal e, se é inscrito, deixe seu like e também seu comentário. Isso nos ajuda a saber sua opinião pelos temas abordados. Até um próximo vídeo e fique com Deus.